Após alguns anos de hiato, o Honda WR-V volta ao nosso mercado, agora completamente renovado, com esse jeitinho mais de SUV, mais tecnológico e maior também. E nesse vídeo eu quero te contar todos os detalhes e te falar se vale a pena levar um desse aqui para casa ou não. Então se você quer saber tudo sobre ele, fica aqui até o final, não deixa de dar aquele like e também de se inscrever aqui no Ao Volante, porque vai ajudar muita gente a chegar logo nos 50 mil inscritos. Para quem dizia que esse carro aqui nada mais era do que um Fit bombado, agora não pode mais dizer isso. Isso porque esse carro ganhou proporções muito mais de SUV, inclusive é um dos poucos da categoria que de fato parece um SUV. Tem esse design bem mais quadradinho, um teto mais alto e que traz um estilo bem aventureiro para o dia a dia. Gosto bastante. Aqui na dianteira um visual bem bacana, faróis Full LED, também tem aqui embaixo um farol de neblina. Não tem sensores na dianteira, vale lembrar que essa aqui é a versão XL, a mais completa vendida hoje aqui no nosso mercado. A grade ele tem esses detalhes, mas tem um acabamento simplesmente no plástico preto, não tem um black piano nem nada do tipo. Acho que essa versão ela seria uma intermediária, se a gente pensar assim na gama no geral da Honda em outros modelos, normalmente a Touring é a mais completa. Seria legal se tivesse um WR-V Touring, né? Aqui bastante cromado na dianteira e um visual realmente bem quadradinho, como eu disse. Quando a gente vê assim, ó, ele é bem quadradinho. Rodas bem bonitas aqui, exclusivas do carro, de 17 polegadas. Tudo nesse carro é meio que exclusivo, poucas coisas são compartilhadas com outros modelos. Aqui o retrovisor é muito parecido com o que a gente encontra lá no HR-V, porém não tem aquela câmera aqui embaixo, tá? Então não tem essa função. A chave ela continua sendo presencial, você pode abrir ou fechar. O retrovisor ele rebate, mas vocês viram que o vidro aqui, infelizmente, não. Então, dando uma olhadinha um pouco mais de lateral assim o carro. É um carro bem altinho, bem mais alto do que Terra, mais alto do que Cardian, Sonic. Então é um carro que realmente parece um SUV. Ele tem um jeitinho bem bacana. Acho um carro muito bonitinho, até parece um mini HR-V. Aqui a lanterna, ela tem assinatura em LED, a luz de freio é em LED, porém aqui a seta não, e também a luz de ré não. Quer ver? Essa aqui é a chave do carro. Quando a gente tranca ou destranca, dá pra ver aqui um pouco mais do conjunto da lanterna aqui, mas só com o farol aceso que a gente vai conseguir ver melhor, tá? Então aqui atrás um design bacana, sóbrio de certa forma e bem completinho. Afinal a gente tem sensores de estacionamento e também câmera de ré. Já aqui no porta-malas é onde ele se destaca. São 458 litros de capacidade, esse porta-malas é maior do que de um Compass e olha só como ele é muito bem acabado também. Tem iluminação, tem aqui tudo em plástico, não tem lata aparecendo, tem ganchinhos dos dois lados e aqui embaixo a gente encontra o step. Inclusive, olha só, tem mais um compartimento que dá sim para você usar aqui, além dessas partes laterais. O step ele é do tipo temporário, mas reparem como aqui a gente tem uma capa bem rígida, uma tampa, quer dizer, bem rígida, ao contrário de alguns carros que fica bem molengo. Então é um acabamento realmente muito bom. 458 litros de capacidade é muito bom, cara. É simplesmente o melhor porta-malas que a gente tem dessa categoria. Aqui um ótimo acabamento também. Claro que o porta-malas não é elétrico, mas muito fácil aqui de usar. Então aqui um visual do carro, desse ângulo, né, dessa parte aqui. Tanque a gente tem 44 litros, ele é flex, então tanto gasolina quanto etanol você pode abastecer. E aí eu quero mostrar para vocês ali o motor. Motor já conhecido, 1.5 aspirado, mesmo que equipa lá o City e também HR-V em modelos mais básicos. E aqui a gente vê que tem um acabamento legal, tem uma borracha ó, que veda, até mesmo aqui essa parte, essa fresta aqui quando fecha o capô, também tem manta acústica, não tem alça pantográfica, é claro, mas aqui o motor 1.5 aspirado com 126 cavalos e até 15,8 kg de torque. Esse carro ele pesa 1.278 kg e tem um bom número de 0 a 100, também tem bons números de consumo. Tá? Eu estou rodando na cidade com gasolina, perdão, e eu estou fazendo 13,2, 13 km por litro. Em trechos menos fluidos, um pouquinho mais de trânsito, eu estou fazendo em média de 11, 10,5. O que não dá para dizer que não é um excelente consumo. O carro anda muito bem também, como ele é leve, então a gente consegue extrair excelentes números tanto de desempenho também quanto de consumo. Desempenho, é claro, não é um carro esportivo, nem é o foco dele, mas ele anda melhor, por exemplo, do que o Honda HR-V. E vai andar mais ou menos junto ali com o Honda City também. Um excelente desempenho, excelentes números. Gosto bastante desse carro aqui, gosto bastante desses modelos da Honda que usam essas motorizações
e tem esses conjuntos, como a gente encontra nesse carro aqui, no City, no HR-V. Aqui o acabamento também ele é bacana, por mais que ele seja em plástico, mas é um plástico de excelente qualidade, tem diferença de textura. Cara, olha assim, ó, olhando assim, pra você isso aqui é plástico? Não parece, né? Parece muito couro. Olha a textura do couro aqui de perto e olha a textura do plástico aqui de perto. Cara, é a mesma coisa. É muito bem feito, mas só aqui é couro, tá? Onde você apoia o braço, muito bem feito inclusive. Aqui é a maçaneta prateada, um desenho que é só desse carro, não parece com City, não parece com Civic, não imita outros modelos. Banco aqui em couro. E uma das mancadas é que ele não tem, igual o HR-V tem, aquele sistema Magic Seat, nem como o City também tem, o City Hatch tem isso. Então aqui embaixo ele não levanta, e aqui ele até rebate, mas ele rebate de forma tradicional, tá vendo? Não tem aquele esquema igual a gente encontra lá nos outros modelos. Mas olha só esse espaço interno, cara. Cara, isso aqui é loucura. Meu, olha só esse espaço interno. Pô, tem um palmo aberto que eu consigo ficar com... Ó, com a perna cruzada aqui. Lembrando que eu tenho aqui atrás 458 litros de porta-malas, tá? Porque às vezes o porta-malas é gigante, mas o espaço é pequeno. Às vezes o espaço é gigante, mas o porta-malas é pequeno, igual lá no City. O espaço é maravilhoso no City, só que o porta-malas é minúsculo. Aqui não. Aqui a gente tem um espaço muito bom e também tem um porta-malas excelente. Além disso, olha o conforto. Aqui a gente tem saídas de ar-condicionado para quem vai aqui atrás. Além disso, mais uma tomadinha aqui também, 12 volts. Tem apoio de braço com porta-copos, é daqueles que travam, não é daqueles que ficam batendo aqui embaixo, igual lá no City. Então, um acabamento, olha só como é, tudo muito primoroso, muito bem feito, cara, padrão Honda, tá? Não tem erro. Aqui bolsão de revistas, só desse lado, não tem desse. E a iluminação fica aqui no meio. Tem alça PQP para todo mundo, inclusive ele pro motorista, ó, coisa rara de se ver hoje em dia. E o vidro, ele desce inteiro, ó, até aqui, não fica aquele pedacinho aqui, o que seria... Ai, caramba, me tranquei aqui dentro. Eu acho que eu me tranquei porque a chave estava no bolso de trás. A hora que eu sentei, a chave trancou o carro. Agora, uma mancada, já dando aqui, já falando de primeira aqui, ó. Vocês percebem que dessa parte de dentro do carro até a parte exterior, olha como ela é grande, né? Não é um carro fino, é um carro bem grosso, vamos dizer assim, bem largo aqui. Qual que é o problema? Aqui suja bastante. E aí, olha só o que acontece quando eu vou colocar o pé pra fora. Minha calça, ela pega ali. E aí, se eu não quiser fazer isso, eu tenho que vir bem pra fora e fica bem desconfortável. Então, se eu não quiser sujar minha calça, fica ruim. Então, é difícil não sujar a calça aqui. E essa parte fica pra fora. Cara, o meu HR-V é perfeito por isso, porque ele esconde perfeitamente. E esse carro é completamente ao contrário. Podia ser pra cá, que assim, pra esconder a sujeira, mas não. Eu limpei o carro, tá? Só que aqui eu não limpei, propositalmente, pra vocês verem a sujeira que ficou. 2 diazinhos de chuva. Quando eu vou entrar no carro, ó como pega aqui. Principalmente na hora de descer. Então eu tô aqui assim, quero descer, ó. Suja, cara. Você vai toda hora ficar roçando sua calça ali. Se tiver com uma roupa branca, um abraço. Esse é um dos pequenos defeitos do carro, são poucos. Aqui a gente tem material macio, não é todo em plástico, igual a gente vê alguns outros concorrentes. Aqui, ó, acabamento em plástico, mas é um acabamento bom. Olha como é bonito, gosto bastante. Outra pequena mancada também, faz parte, afinal a gente tá falando de um modelo. Olha que bonito, aqui. Tem um desenho do WR-V ali, ó. Muito legal, né? Coisa de carro chique isso aqui, tá? Coisa de carro caro. Já volto pra lá. Qual que é o outro problema desse carro? Só o vidro do motorista elétrico e um toque. Os outros, tanto para subir quanto para descer, você tem que manter o dedo aqui. Aprenderam com a Nissan, né? A Nissan que faz isso. Não é tão legal assim. É um grande problema? Não é, é um detalhe. Mas seria legal se fosse um toque para todos. Aqui a gente está falando do ajuste de altura do farol e aqui o controle de tração e estabilidade para você conseguir desligar. Só tem esse de botão. Aqui embaixo, a abertura do capô e a abertura do tanque de combustível. Farol automático. Também tem aqui
o limpador de para-brisas com função automática e intermitente. A gente tem aqui o ajuste de luminosidade ali do cluster. Cluster que por sua vez é exatamente igual ao do City. Então a gente tem um pedaço aqui digital, esse pedaço aqui, ó, esse recorte aqui é digital e para cá é analógico. Tem várias funções, como a gente já vê lá no outro. Então a gente tem 2 trips, trip A, trip B, o consumo geral que eu estou fazendo aí, ó, em 300 km, densidade, tá? Velocidade e tempo, cintos de segurança assistentes, configurações. Então aqui a gente tem várias configurações do veículo, configuração de porta, acesso, assistência, aqui por exemplo, deixando perto, tem várias coisas, tá? Personalizações, advertência, e aqui só o tacômetro, caso você não queira mais informações. Eu gosto de deixar assim, acho que fica bacana. Aqui embaixo combustível, então nessa parte aqui esses tracinhos combustível, odômetro total, tem aqui temperatura, aqui está ligado ao Honda Sensing, ele tem o Honda Sensing, assim como a HRV, então ele também tem ACC, controle de permanência em faixa, ele dirige sozinho, mantém perfeitamente na faixa, isso aqui é muito legal. Muita gente vai falar, Bruno, mas o painel é de plástico, cara, mas a gente tem tecnologia. Você prefere que o carro tenha um painel super macio e não tenha nada disso? Tem carros aí que são assim, se você preferir, né? Eu acho muito mais legal que a gente tenha tecnologias. E funciona, tá? Também tem tecnologia que não funciona, não adianta nada. Tecnologia que funciona muito bem, fácil de mexer. Honda não tem erro, cara. Então aqui, como eu mostrei para você mexer ali, são esses botões, volume, e aqui a gente tem alguns botões também para você mexer em mídia, né? Então atender chamadas, desligar chamadas, voltar, coisas do tipo. Aqui a gente tem um ar-condicionado, que é digital, porém de uma zona só, diferente do que a gente encontrar no City, em outros modelos, interessante, né? Muito fácil de usar, tem função alto, bacana, para ligar e desligar é muito fácil. Saídas de ar-condicionado aqui são todas na horizontal. Aqui o sistema de multimídia que é diferente de todos os outros modelos, não é igual ao City, não é igual ao HRV, também não é igual o que a gente encontra em Accord, em CR-V e também em Civic. Então tem um design que parece bastante o do HRV, mas tem outras funções aqui. Tem, por exemplo, você ver a câmera, tem aqui o logo da Honda, bússola, pode deixar o calendário, relógio, ou então escolher uma imagem. Essa imagem você vai ter que subir via USB, tá? Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ou com fio, se você preferir. Tem algumas configurações aqui, bastante coisa. Você pode, por exemplo, escolher até mesmo um papel de parede, colocar uma foto, pode colocar a sua cara aqui se você quiser. Você pode mudar aqui a cor da multimídia, eu gosto de azul, então vou deixar aqui no azul. Animação, bacana, né? Falando em azul, esse carro aqui tem essa cor azul aurora, se vocês repararam enquanto eu mostrava lá na parte de fora, é uma cor exclusiva do modelo, tá? Que você pode puxar pra cá. Não é puxar não, você só aperta na verdade. E aí divide a tela em três seções. Bacana. Uma tela boa, com uma boa definição. E também tem um tamanho maior do que a do City e do HRV. Essa multimídia é melhor que a deles, vai entender. Aqui tem um carregador por indução, 2 saídas USB. Achei mancada não ter um USB do tipo C. E aqui a gente tem tomadinha. Garrafinha, que cabe aqui nesses 2 porta-copos. Legal que você pode ligar ou desligar aqui o carregador. Se você não quiser carregar seu celular, mas quiser só apoiar, você aperta esse botão aqui para desligar. Assim fica ligado. Aqui a gente tem os modos do câmbio. Esse carro não tem modo de condução igual tem nos outros modelos, então não tem modo Eco aqui, por exemplo, mas tem aqui esse modo Sport, né, que ajuda bastante a ter mais desempenho. Também quando você está descendo uma serra e coloca nesse modo aqui, ele vai segurar a marcha um pouco mais para cima, fazendo meio que um freio motor. Aqui na própria borracha, não é revestido em couro, a gente tem couro só aqui nessa região. Aqui também tem couro onde você apoia o braço, tem um porta-objetos bacana ali, tem mais esse pequeno porta-objetos, né, porta-objetos aqui, que você consegue colocar, por exemplo, a chave do carro. E aqui nesse caso o freio de estacionamento é tradicional, tá? Não é no botão, igual a gente vê lá no City. O banco é quase o mesmo, é bem parecido, muito confortável, tem excelentes abas,
qualidade de couro aqui é muito boa. E a gente tem aqui também o pequeno porta-luvas, mas que tem um bom espaço. Muito utilizável, né? Muito útil. Aqui, ó, muito utilizável. Às vezes eu falo antes de pensar direito, e aí quando eu penso no que eu falei, eu fico, calma, essa palavra ela existe mesmo? Às vezes eu invento umas coisas na minha cabeça, ou eu complico a palavra. Às vezes tem uma palavra tão fácil como útil, eu falo utilizável, enfim. Coisas engraçadas, né? Aqui a gente também tem um retrovisor que não é fotocromático. Acho que também essa é uma pequena mancada do carro. Isso aqui é um item de segurança, tá? Muito útil. Um gigante plafond, olha o tamanho dessa iluminação aqui. Fácil de usar, fácil de mexer também, muito bom. E aqui um espelhinho, que não tem iluminação, tem até um espaço aqui para você colocar, mas não tem. Não vem de fábrica. Talvez se você quiser colocar por fora. Retrovisor também não tem assistente de ponto cego, nem nada do tipo. Tem airbag de cortina, lateral, duplo frontal, um carro bem seguro. O volante ele ajusta tanto em altura quanto em profundidade. E o banco não tem ajuste elétrico, mas é muito fácil de você encontrar uma excelente posição. Um carro muito gostoso de dirigir. O que eu achei que faltou também é um tweeter aqui. O sistema de som ele não é ruim, tá? Mas por 150 mil reais eu gostaria de talvez ouvir um som um pouquinho melhor. Pouca coisa melhor. Já estaria suficiente para mim. Comparado aos outros modelos da Honda, esse aqui tem um som um pouquinho abaixo do esperado. Então olha só, um carrinho bem bacana, bonitinho, gosto bastante e que eu acho que vale muito a pena quando a gente pensa que, por exemplo, por esse preço você leva um Tera para casa, que vai ser um carro com muito menos porta-malas, que não tem espaço interno, que vai andar igual esse. Lá é turbo, mas tem quase 10 cavalos a menos, então no final das contas vai dar na mesma. Aqui a gente tem um carro que eu acho bem mais que uma proposta de SUV. Eu acho que nessa faixa de 150 mil reais, nada é tão SUV como esse carro aqui. Na altura, no espaço para a cabeça, no espaço interno, porta-malas de 458 litros. E esse espaço interno aqui, vou ser bem sincero, cara, nem carro maior você não encontra, tá? Nem mesmo no próprio HRV. O HRV ele é maior, mas tem menos porta-malas. Também tem um excelente espaço interno. Mas isso aqui parece mágica. O que eles fizeram para fazer esse carro aqui ser bem compacto, mas ter esse espaço interno e esse porta-malas, é mágico, cara, é mágico. Por isso que eu acho que esse aqui é o melhor da categoria. Até 150 mil reais. Tem versão de 144 também, que é um pouquinho mais básica. Agora, bora dar aquele rolê, que eu vou te mostrar um pouquinho mais na prática como que foi passar uma semana a bordo desse carro e falar como que é a suspensão, desempenho, consumo, conforto e esses outros detalhes que só na prática, no dia a dia, a gente pode ter algumas conclusões. Bora lá! É isso aí, galera, aqui estamos a bordo do novo Honda WRV. Esse aqui na versão XL é mais completa, barra intermediária, quando a gente para pensar no lineup total da Honda. Normalmente as versões XL são as do meio. E aqui seria realmente equivalente a isso. Mas não existe uma Touring, não existe uma acima dessa. Então vamos considerar essa aqui como a top de linha. Que eu acho que é um carro muito legal. Que eu acho que sim, faltam algumas coisinhas pequenas que você, por exemplo, pode encontrar no City, que é meio que seu primo, né? Seu irmão sedã barra hatch, porque também tem um City hatch. Mas que aqui você encontra um dos melhores custos-benefícios quando a gente para pensar em espaço interno e espaço de porta-malas. Esse carro aqui, ele dá um banho no City hatch, nesse quesito. No City sedã só não, porque pô, o porta-malas do sedã é bem maior. Porém, o espaço interno aqui é ligeiramente melhor do que o sedã. Então a gente tem meio que três opções, três formas de enxergar quase o mesmo carro. Ainda que não seja exatamente o mesmo carro, só que em três versões, é claro, a gente vê semelhanças, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o mesmo volante que a gente encontra no City, a gente tem o mesmo motor, o mesmo câmbio, uma faixa de preço parecida, porém são produtos diferentes. São produtos que têm um visual diferente, são produtos com um conteúdo diferente e, de certa forma, para utilidades diferentes. Esse carro aqui a gente tem um foco um pouco mais para um SUV do que do City para um sedã. O City realmente como um sedã ele é bem baixo, tem aquela questão de raspar na frente, enquanto esse aqui a gente não tem esse tipo de problema. Porém a gente tem aqui um carro um pouquinho mais simples do que o City, seja na versão hatch, seja na versão sedã. Comparado ao hatch, esse aqui tem muito mais porta-malas, o sedã tem mais porta-malas, mas tem menos espaço interno, então a gente vai equilibrando mais ou menos ali naquela faixa de preço dos 150 mil reais, que mais vale a pena. Se você leva um hatch, se você leva um sedã, se você leva um SUV.
Eu acredito que se você está buscando um WRV, já é muito claro que você quer um SUV. Então, esse carro aqui se encaixaria muito bem nessa proposta, dentre esses modelos subcompactos. Afinal, a gente está falando de um carro que a gente tem um espaço interno superior ao de um Tera, por exemplo, ao de um Hyundai i20 que acabou de ser lançado, é superior também a alguns outros modelos, como por exemplo o Sonic. A gente também tem um carro que tem uma altura bacana, então também é um dos mais altos, um dos que menos pegam aquela receita de um hatch aventureiro. Aqui a gente não enxerga nem um pouco de City aventureiro, ao contrário de Sonic, que parece um Onix, Pulse, que parece o Argo, o Tera / Nivus, que parece o Polo. Aqui a gente vê que é realmente um produto que é bem descolado um de outro. E isso é interessante, tanto que a gente tem um visual próprio aqui e também características próprias, que são bem diferentes, inclusive, do sedã e também do hatch. E o que mais difere desses carros, no final, é a suspensão. Essa suspensão aqui tem uma calibração bem diferente do que a gente encontrar naqueles modelos, e até melhor, tá? Esse carro aqui é um dos carros mais gostosos de dirigir da Honda, tem um acerto muito bom dinâmico, então é um carro que tem uma direção bacana, tem o peso certo, tem uma empunhadura boa, os ajustes de pedal, de acelerador e freio são muito bem feitos, e essa suspensão aqui ficou sensacional. Então quando a gente une todos esses quesitos, a gente vê que realmente é um carro que vale a pena. Ele vai valer a pena muito para quem está buscando espaço interno. Eu acho que esse é o principal atributo desse carro, é o espaço interno. E quem também não se importa com algumas coisinhas pequenas que faltam no carro, como por exemplo um retrovisor fotocromático, como por exemplo um modo de condução, ou até mesmo uma saída USB que não tem do tipo C. Mas você ainda quer se agradar com um ar digital, com carregador por indução, com uma multimídia muito boa, bem melhor que a do City, inclusive, bem melhor mesmo, inclusive até melhor do que a da HRV. Quem também quer farol automático, um acelerador controlado para quem vai atrás. Então, é um carro para quem quer conforto. E aqui você consegue isso, você tem exatamente isso, conforto. O acabamento é um pouquinho mais simplificado que o do City. Para não dizer que é muito mais simplificado, basicamente o que muda é que aqui no City a gente tem uma faixa em couro, aqui também. E nesse caso aqui é plástico aqui também, mas é um plástico muito bom, que imita couro. E o visual também aqui, ele tem sim um detalhezinho um pouquinho mais simples do que do City. Ainda que os dois sejam, como eu disse, são primos, né? Eles são muito próximos ali na engenharia, no que é o carro. Por mais que um seja bem diferente na tocada do que o outro, né? Quando você dirige esse carro, você não se sente dirigindo só um City grande. É bem diferente a sensação. E aqui está muito mais próximo de um HRV do que de um City. Então é legal porque você consegue ter um carro que ainda não é tão grande quanto um HRV, tem mais porta-malas do que um HRV, tem quase o mesmo espaço interno, só que você vai gastar bem menos do que num HRV. Qual que é o lance que a gente perde nesse carro aqui em relação ao HRV? O banco lá atrás não tem aquele esquema daquele Magic Seat, então ele não tem aquele esquema de rebater para você ter um espaço maior ali na fileira, e nem também abaixar para você poder ter um assoalho plano ali atrás, como a gente encontra lá na HRV. Tá vendo que eu tô dando seta aqui? Ele não tá aparecendo aqui aquela câmera que normalmente aparece, que tem ali debaixo do retrovisor. Lá na HRV a gente tem isso, nesse carro aqui a gente não tem. Então, além do acabamento e esses pequenos detalhes, não tem muitas diferenças desse carro para o HRV, a não ser, claro, também o porte. É uma escadinha muito bacana entre o WRV, HRV, ZRV e CRV. São nichos que são completamente preenchidos e você sente esse salto de modelo para o outro. E isso é bem legal. Você sente que o HRV é um carro melhor do que esse aqui. Você sente que o ZRV é um carro melhor do que o HRV. E você sente que o CRV é melhor do que o ZRV. Só que, mesmo assim, você sentindo que aqueles carros são melhores do que esse, você também não se sente num carro tão simples aqui dentro. Eu, por exemplo, mesmo com tudo, eu me sinto, por exemplo, num carro mais completo, mais sofisticado do que eu me sinto dentro de um Tera. Gosto muito do Cardian também, é um carro que me faz me sentir sofisticado, é um carro que tem uma cabine bacana, um acabamento bacana. Então, comparado a outros modelos, como por exemplo um Sonic, aqui você se sente numa cabine melhor, mais ampla. Nem parece que é um SUV tão pequeno. Se a gente pega e coloca lado a lado, por exemplo, esse stepper que está na minha frente, se você for parar para pensar em dimensões, é a mesma coisa. Mas a sensação que eu tenho aqui dentro e também que eu tenho lá fora é de que o carro é maior.
Se você não coloca um do lado do outro, esse carro aqui parece maior. Esse carro, por exemplo, parece até maior do que um fastback, dependendo do ponto de vista. Não só em comprimento, mas estou dizendo no geral. Dirigindo também você sente isso. Então é legal isso. Esse carro aqui tem aquele jeitinho meio que era o Fit antes. Não parece que tem o espaço que tem, o tamanho que tem por dentro, mas tem. E aí é muito legal você ter um carro nesse estilo assim, porque você consegue ter um carro que tem um custo-benefício bacana, com um tamanho que vai ser muito bom, exatamente nesse cenário que eu estou mostrando agora para vocês, no meio do trânsito, para estacionar em vagas mais apertadas, para ir para o shopping. É um carro perfeito para o uso urbano. Ainda assim, você vai conseguir também ter um espaço para colocar ali cadeirinhas, você consegue colocar seu filho ali com tranquilidade, e além de também conseguir colocar cadeirinhas ali atrás, o carro é muito econômico e completo. Você vai ter um carro que vai rodar bastante, com um tanque de 44 litros. Você vai ter um carro muito confortável para andar no dia a dia, com uma suspensão muito boa, com um banco muito bom. Essas abas aqui são realmente muito legais, me sinto muito confortável aqui. E, de verdade, o que esse carro tem de benefício, ele acaba até meio que passando um pano para o que ele não tem, para o que ele não tem de benefício. Como, por exemplo, como eu disse já, esse retrovisor fotocromático. Claro, você que viaja muito, pega muita estrada, é interessante o retrovisor fotocromático. Mas aqui você tem ACC e você tem ajuste de controle de assistente de controle em faixa, centralização de faixa. Então assim, é melhor você ter isso aqui do que você não ter isso aqui. Quer dizer, do que você ter isso aqui. É melhor você ter o ACC do que você ter só um retrovisor fotocromático. Entendeu? É mais tecnologia. Lógico, o ideal seria que tivesse os dois, é claro. Mas aí você pode pular no próximo nível. Aí você vai ter os dois. Então é natural que um carro mais simples, mais básico, mais barato, vai ter menos coisas do que os carros mais tops, né? Isso é claro. E aqui eu achei que eles equilibraram bem isso. Talvez se tivesse uma versão Touring para suprir essas faltas, seria interessante. Até, quem sabe, com motor turbo. Não acho que seria necessário, mas acho que seria muito legal. Aquele motor 1.5 turbo aqui ficaria sensacional nesse carro. Mas é isso, é um carrinho bacana que me agradou. Ele cumpre muito bem o papel, é um carro bem digno e excelente para você usar no seu dia a dia, em situações de trânsito como essa, que eu vou te falar, viu? Tira a paciência de qualquer um. Olha só, o ônibus atravessado aqui na minha frente, com o nosso farol aqui aberto, e aí tudo vira um caos. Mas não tem muito o que fazer aqui. Quem está na faixa de lá se dá um pouquinho melhor. Mas aqui não tem o que fazer. Não posso ficar parado ali em cima da faixa amarela, depois quando o farol abrir. E eu também não posso ficar em cima da faixa de pedestres, como esses colegas aí estão. Complicado, cara, complicado. O trânsito de São Paulo é complicado. Agora vai dar. Aí, difícil, né? Mas é isso. Um carrinho bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês deem aquele like e ativem o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado quando vocês forem se inscrever. A inscrição é muito boa, vai ajudar bastante a gente, principalmente agora que eu estou tentando chegar nos 50 mil inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.